adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. A paz do Senhor Jesus. Boa noite para todo mundo. Que alegria, né? Estarmos aqui na presença do nosso Deus. Que felicidade, que privilégio, né? De estarmos aqui na primeira ceia do ano, estarmos junto com o Senhor. Que bom que você escolheu nessa noite estar aqui junto com o Senhor para cearmos juntos, né? Que bom que você escolheu ser um servo do Senhor. Que bom que você escolheu ser obediente à palavra do Senhor. A todos aqueles que estão em casa, nos assistindo aí online, boa noite. E vocês vão ter um culto abençoado na presença do nosso Deus. Amém? Vamos orar para que o nosso Deus possa se fazer ainda mais presente neste lugar, nessa noite. Glória a Deus. Oremos. Soberano e eterno Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui. Nós queremos te agradecer por essa oportunidade. Nós queremos te agradecer por este privilégio, Senhor, de estarmos aqui nessa noite. Senhor, muitos não sabem, mas muitas barreiras foram quebradas. O mundo espiritual se moveu, Senhor, para que nós possamos estar aqui na tua presença nessa noite. Por isso nós queremos declarar, Senhor, que todo mal caia por terra, toda barreira, toda malignidade, toda legalidade do inimigo caia por terra. Nós queremos agradecer, Senhor, porque tu tem cuidado de nós, que até aqui nos ajudou, Senhor. Obrigada, Senhor, por ter morrido naquela cruz, por ter derramado o teu sangue, Senhor, pela minha vida. Obrigada, Senhor, por ter carregado aquela cruz pesada. Muito obrigada, Senhor. Pai querido, eu quero que dos altos céus tu olhe para nós e diga: valeu a pena. Valeu a pena as chicotadas, valeu a pena ser humilhado, valeu a pena ser cuspido, valeu a pena porque o meu povo me ama, porque os escolhidos me amam, porque os meus filhos me amam, porque eles resolveram estar aqui em obediência, Senhor, por amor a mim. Valeu a pena ter passado por tudo aquilo. Senhor, que nessa noite tão especial de ceia, Pai, tu possa se fazer presente, que nós possamos sentar à mesa contigo e cear. Nessa noite estamos famintos, Senhor, e sedentos da tua palavra, estamos sedentos da tua presença, Senhor, que nós possamos ser diferente, que nós possamos ser farol, Senhor, que brilha à noite, que nós possamos ser sal nessa terra, que nós não possamos ser salgados, mas na medida certa, que nós possamos ser, Senhor, diferentes para o mundo, que nós possamos brilhar, Senhor, que nós possamos ser a tua luz, que nós possamos dar testemunho, Senhor, do teu grande amor. E nessa noite, Senhor, venha fazer do teu derramar neste lugar, que milagres venham acontecer aqui, Senhor, que o teu favor sobre as nossas vidas, Senhor, mesmo sem sermos merecedores, mas você, Pai querido, mas tu nos amou sem ser merecedores, Pai. Manifesta a tua glória, Senhor, sobre este lugar, que nós possamos sair diferente do que da forma que nós entramos neste lugar. Nós não aceitamos ser os mesmos, Senhor, queremos ser diferente. Nos dê um espírito de ousadia, nos dê espíritos de amor, Senhor, neste lugar, que possamos fazer a diferença em 2025, o ano aceitável do Senhor,
o ano do reino do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, derrama, Senhor, sobre nós a tua bênção. Derrama sobre nós os teus milagres. Abra as comportas do céu sobre a tua igreja, Senhor, neste lugar. Faça o teu mover sobre o espiritual, Senhor, neste lugar. Move as águas ao nosso favor, Senhor. Manifesta a tua glória, Senhor, sobre cada um que aqui está, Senhor. Pai querido, ainda que a figueira não floresça, mas ao Senhor nós iremos glorificar neste lugar. Vem, Pai, vem, Senhor, vem sobre nós derramar o teu Espírito, vem sobre nós derramar a tua unção, Senhor. Capacita, Senhor, a tua igreja, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Senhor, neste lugar. Pai, eu quero te agradecer, porque eu já sei que nós somos muito, mas muito mais do que vencedores na tua presença, Pai. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. E eu creio, Senhor, eu creio no teu mover sobre as nossas vidas neste lugar. Eu creio, Senhor, que vidas serão salvas neste lugar. Eu creio, Senhor, que as barreiras serão quebradas neste lugar, Pai. Muito obrigada, Senhor. Vem ceiar conosco, Senhor. Tu tens liberdade nesta noite para fazer o que lhe era praz. Vem, Senhor, sobre a tua igreja. Derrama, Pai, o teu Espírito. Que os teus anjos possam estar trabalhando neste lugar. Que os teus anjos possam estar recolhendo os resíduos do teu povo neste lugar, Pai. Pai, recebe sobre nós. Que a nossa oração possa ser, Senhor, como um cheiro suave nas tuas narinas. Pai querido, o véu já foi rasgado. Nós temos um acesso direto a Ti nesta noite, neste lugar, Pai. Muito obrigada, Senhor. E as palmas, Pai, te louvo e engrandece o teu santo nome. Aleluia! Pra tua glória, enquanto eu viver, contarei tua história. Pra tua glória, enquanto eu viver, sou teu. Cada instante da tua glória, todo tempo louvarei. Pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores da tua glória, enquanto eu viver, contarei tua história. Da tua glória, enquanto eu viver, sou teu. Sou teu. Cada instante pra tua glória, todo tempo louvarei. Pela tua graça eu viverei. E as batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória, enquanto eu viver, contarei tua história. Pra tua glória, enquanto eu viver, sou teu. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Vivo para te louvar.
No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo este nome é, nome de Jesus. Aleluia. Deixou o céu para buscá-lo, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Cante! Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, mais forte tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Adore a Ele, exalte a este nome, aquele que morreu e ressuscitou. O véu se rasgou e hoje nós temos essa acessibilidade com o Pai. A morte venceste, O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Declare.
Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Adoro esse nome. Em ti está o meu coração. Tua graça me conectou ao teu amor. Deus, nada mais importa. Vou de glória em glória. Tua graça me conectou ao teu amor. As sentenças com meus fracassos, teu amor lançou no mar. Diz pra culpa nunca mais me condenar. Sei que há em mim teu sangue nos umbrais do meu coração. Sei que há em mim a tua graça que me basta. Sei que há em mim teu sangue nos umbrais do meu coração. Sei que há em mim a tua graça que me basta.
tua graça me conectou ao teu amor, ao teu amor. Tua graça me conectou ao teu amor, ao teu amor. Tua graça me conectou ao teu amor, ao teu amor. Tua graça me conectou ao teu amor, ao teu amor. Tua graça me conectou ao teu amor, ao teu amor. Tua graça me conectou sei que há em mim teu sangue nos umbrais do meu coração. Sei que há em mim a tua graça que me basta. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Minha dor Ele levou, Ele levou. Meu pecar Ele levou, Ele levou.
com liberdade para usufruir da presença de Deus. Aleluia. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Eu adoro, eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Eu adoro, eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Eu adoro. Nós declaramos a Ti, Senhor. Nós Te amamos. Muitos motivos para agradecer nós temos, Senhor. Por isso recebe. Eu adoro. Único e suficiente Salvador, meu Salvador. Eu adoro. Eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Glorifica Ele, igreja. Santo, 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 Santo. Aleluia. Aleluia, igreja. Nesta mesma unção, vamos para o nosso decreto de 2025. Vocês podem ir acompanhando no telão. Como Igreja de Cristo na Terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz anunciamos para quem possa ouvir: é chegado o reino de Deus no meio de nós. Cremos no poder sobrenatural do Senhor, que muda e transforma vidas, numa unção de salvação, cura e libertação, restauração, sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé, somos mais que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino, andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Espírito Santo para viver a obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar e separar de Deus. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal de oração, jejum e santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino e alcançar os perdidos. Apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nesta sociedade.
que caia por terra toda malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas e paralisadas em nosso meio. Aleluia. Que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos, nos proteja de toda ação direta e indireta do inferno. Estamos cobertos com o sangue de Jesus e o inimigo das nossas almas não pode nos tocar e fazer nenhum mal. No ano do reino, o céu descerá na terra e veremos grandes milagres alcançando o necessitado, a viúva e o órfão. Haverá abundância e prosperidade no meio do arraial de Deus, e muitos testemunhos serão contados. Suas orações serão ouvidas, familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. Aleluia. Seu testemunho tocará muitos corações e coisas incríveis acontecerão através de você. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino o impossível acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda a força de oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levanta para declarar ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, honra e glória para todos sempre. Aleluia. Passa para o próximo. Repitam comigo, igreja. Em 2025 vamos reinar em vida. Repita novamente: em 2025 vamos reinar em vida. Pela última vez, com toda a sua força. Em 2025 vamos reinar em vida. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia. Boa noite, podem vos assentar, a graça e a paz, povo lindo de Deus. Os feios não vieram. Trabalha na minha regulagem, diminui um pouquinho aqui no altar para mim, por favor. Como é bom ter vocês aqui. Olha para quem está do teu lado, diga: que bom que você veio. Diga: a bênção de Deus está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Como é bom nos reunirmos. Hoje, mesa posta, estaremos nos assentando com o Senhor. Amém? Eu gostaria de dar boas-vindas não somente a vocês neste culto presencial, mas também a todos aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Que a bênção de Deus seja sobre a vida de cada um, de Bragança Paulista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo. Gostaria que vocês que ainda não nos seguem no Facebook da Igreja da Fé Cristã, para que vocês pudessem acompanhar o nosso trabalho e assim se atualizar. Por outro lado, gostaria também que você conhecesse o nosso canal no YouTube. Hoje nós somos 15.400.000 inscritos e cerca de 1.300.000 visualizações. Que você possa, em nome de Jesus, assistir pelo menos 2 ministrações durante a semana, para que você cresça na fé, conhecimento e graça, em nome de Jesus. Tanto no Face como no YouTube, é muito importante você curtir, deixar o seu comentário e compartilhar. Do mesmo jeito, eu gostaria que você fizesse do nosso canal no YouTube, porque é um canal também monetizado e de certa forma abençoa o reino de Deus. Deixa o seu like, o comentário e compartilha em nome de Jesus. Espero que vocês tenham tido uma semana abençoada. Quero falar da minha. Eu estava esta semana lá em Florianópolis. Amados, eu fiquei 35 anos no ministério sem tirar férias. Nem que seja um bate-volta, eu estou ficando animado. Eu fui a primeira vez, voltei a segunda, agora estou doidinho para a terceira.
E você sabe o bom da nossa igreja? É que vocês se alegram comigo. Eu falo isso sem ter nenhum tipo de orgulho quando eu falo que passei 35 anos sem tirar férias. Gente, nós precisamos entender o que a Bíblia fala e nos deixa como mandamento. O descanso é importante. Olha para o teu irmão e diga: se você quiser viver mais, aprenda a descansar, a recarregar as baterias. Amém? Eu quero agradecer muito ao Everaldo e a Dirce, que proporcionaram esta viagem para nós. Eu e Jana fomos, e foi assim maravilhoso. Que grupo gostoso. Eu fui acompanhado das duas irmãs do Everaldo. A gente se apaixonou por elas. Que pessoas especiais. Eu quero aqui deixar o nosso carinho, o nosso beijo para elas, não é? Que Deus possa abençoar muito vocês, a Arimerita e a Cidinha. Foi assim maravilhoso. Gostam de uma água que eu nunca vi, aproveitam demais. Enfim, foi maravilhoso, é tudo que eu posso dizer. Eu aqui quero abençoar você, para que você também possa sair, possa ter o teu lazer, o seu passeio, o seu descanso. E a gente tem que se programar para isso, gente. Faz muito bem para a gente. Amém? Eu estou com 56, vou fazer 57. Eu estou me sentindo como se tivesse 30. Né, Zé Guarda? Hã? Gostaram dessa? Esse povo me anima. Não sei se estão tirando o sarro ou se estão... É ou não é? É só a graça. Mas que Deus possa abençoar muito vocês. Amém? Obrigado ao Everaldo, a Dirce mais uma vez, por esse carinho todo especial. Essa é a nossa primeira ceia de 2025. Deve ser marcante para você e deve ser profética. Porque é muito importante você compreender sobre as coisas espirituais na sua vida. Uma última coisa que eu preciso falar é que estamos nos organizando para o mês da visão e treinamento dos nossos líderes. Então se preparem, porque este ano nós vamos caminhar num propósito e com certeza vamos colher muitos frutos de tudo aquilo que Deus está colocando no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Preciso cumprimentar alguns irmãos e irmãs que fizeram aniversário. Primeiro eu vou falar da Fernanda, que fez aniversário semana passada. Fui no aniversário dela, fui recebido com muito carinho. Não deu para convidar a igreja toda, obviamente. Bem que a Fernanda gostaria. Quem sabe algum dia. Mas foi muito bom, viu, Fernanda? Que Deus te abençoe. A Bruna do Estevão, cadê Bruna? Está no Ministério Infantil. Receba então o beijo no lugar da sua esposa. Vem cá. Vem cá. Receba o beijo no lugar da sua esposa. Ó, eu não vou falar, tem um irmão aí muito querido. Cadê ele? É o João. Não vou falar, João, deixa quieto. Tá bom, ó, filho, um beijo. Deixa quieto, né, ô Cássio? O Toninho da Claudete também fez aniversário. Esse irmão que é uma joia. Que Deus te abençoe muito. Com muita saúde, muita alegria, muita prosperidade. Viu? A Flavinha, nossa querida Flávia, também fez aniversário. Que alegria, Flávia. A gente estava lá viajando e vocês aqui partindo bolo, né? Foi até tomar um cafezinho especial com a pastora Leise. Que lindo. A Cíntia Maria também. Ela foi levar a bebezinha
tomar uma vacina. Por isso que ela não está aqui. Ela passou, pegou a ceia e levou. A Hermerita também fez aniversário, né, Hermerita? Passou na praia, comendo camarão, só para fazer inveja. A Maria me falou aqui que vai lá para Santa Catarina também. Como é que chama lá a terra do Luiz Hermínio? Ela falou que vai lá para Itajaí. E você sabe que a gente chegou, quase pegou, né, Dirce? O último dia da primícia. Se não fosse o quase. E a Rose, a mãe da Jaque. Cadê a Rose? Querida do coração, ela da nossa célula. Parabéns, amamos muito você. Viu? A gente ia dar uma caneca do Palmeiras para você, mas ela não quer, que ela é corintiana. É corintiana, né? Não? É palmeirense? Manifestou, né? Só manifesta quando é do Corinthians, né? Os irmãos que querem ser libertos. Os corintianos aqui se manifestem. Esta casta não sai a não ser com jejum e oração. Que alegria, né? Fazer aniversário é bom demais, né? Muito bem. Eu gostaria de aproveitar o nosso tempo o máximo que a gente puder, para a gente discorrer um pouco na palavra, nesse ano que é para nós o ano do reino, em nome de Jesus. Gostaria também de dar boas-vindas a todos os nossos convidados, visitantes. Tivemos aí um problema técnico e por conta disso, nós perdemos alguns cadastros e refizemos hoje, graças a Deus, com sucesso. Amém? Amém, Alex? Amém, Aline? Que bom. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 em diante. Segunda Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 em diante. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, que pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo comichão ou coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos ou para as celebridades. Aqui o apóstolo Paulo está falando com Timóteo, seu filho na fé, a respeito de como o espírito do anticristo quer se infiltrar para destruir a igreja. Ele fala a respeito do espírito de engano e mentira. Ele fala a respeito da mudança de comportamento no meio da igreja. E fala para Timóteo ser perseverante, para que ele possa defender a sã doutrina. Ele diz para Timóteo exortar, corrigir, admoestar, disciplinar, defendendo com paciência a fé e a doutrina. Por que com paciência? Porque muitas vezes o diabo nos consome
por conta de tudo aquilo que observamos. E parece que todo trabalho que desenvolvemos no Senhor parece ser vão. Mas a Bíblia diz que nenhum trabalho é vão no Senhor. Amém? Talvez você, em nome de Jesus, esteja também, de certa forma, abalado em olhar para esta sociedade e ver como ela tem se comportado com respeito às coisas santas. Algumas pessoas que andam na revelação de Deus, elas ficam muito entristecidas por conta de tudo aquilo que estão vendo acontecer neste tempo. Então diz aqui que virá um tempo em que não suportarão mais a sã doutrina. Aí eles vão buscar um culto legal, e um culto legal é diferente de um culto espiritual. Vão procurar um lugar legal, porque um lugar legal é diferente de um lugar espiritual. Nós precisamos compreender que Deus quer mudança e transformação na nossa vida. Nós não podemos dizer que somos de Deus sem mudança e transformação, porque onde não existe mudança e transformação, não existe conversão genuína, verdadeira. E diz a palavra que muitos ficarão incomodados com isso. Espero que você não se incomode quando Deus apertar o parafuso, quando Ele tratar você, quando Ele te chamar para junto, porque Deus, Ele quer o teu crescimento. Deus, Ele quer que você seja muito abençoado sobre a terra, e o segredo para ser abençoado é ser obediente e andar na presença de Deus. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos ou para as celebridades. Muitos pensam que Deus está somente nas igrejas grandes, e eu sinto muito te decepcionar. Muitas vezes Deus não está nas igrejas grandes, Ele está naquela pequena, naquela de esquina, naquela de subúrbio, porque ali o pastor ainda ora, ainda jejua, a liderança ainda busca Deus com sinceridade de coração. Amados, a pior coisa é quando o crescimento vem sem nós precisarmos buscar a Deus, viver para Ele e andar na sua presença. Hoje, se usarmos de certos artifícios, a igreja cresce, mas o objetivo não é de ver uma igreja que apenas cresce. Nós queremos ver uma igreja saudável. Nós queremos ver uma igreja que teme a Deus, que tem um coração voltado a Deus, inclinado à palavra. O título da mensagem de hoje é Como Liderar Esta Geração. Repete comigo: como liderar esta geração. Eu gostaria que você fosse pastor ou líder por um dia, para que você pudesse entender aquilo que eu estou falando nesta noite. Eu não sei se você é uma pessoa fácil ou complicada de apacentar. Olha para quem está do seu lado e diga: eu não sei se você é uma pessoa fácil ou complicada de apacentar. Porque olha, ter amizade é uma coisa, tomar um café, almoçar, jantar, passear juntos é outra coisa.
Então, preste atenção. Eu não sei se você é uma pessoa fácil ou complicada de apacentar. Uma coisa eu sei: nós nesta igreja somos pastores vocacionados, e nós olhamos para você com um olhar de amor, de ternura, de graça, de bondade e de favor de Deus. Por isso, se você for fácil ou não de apacentar, nós amamos você de verdade. Acredito que este é o maior desafio da igreja nos dias de hoje: salvar quem não quer ser salvo, levar para o céu quem não quer entrar, ensinar quem não quer aprender, limpar quem gosta da sujeira e tirar do mundo aquele que ama o mundo. Talvez você me diga: pastor, desde que o mundo é mundo, sempre tudo foi assim, do mesmo jeito. Mas o que eu quero te dizer é que nunca antes, em toda a história da humanidade, houve tanto desprezo, negação e repulsa pela pregação do Evangelho, como em nossos dias. Estamos vivendo uma geração de crentes fracos, carnais e mundanos, que não resistem às tentações e não lutam contra o pecado. As igrejas modernas oferecem uma mensagem diluída do Evangelho para não ofender os ouvidos. Por conta disso, temos um povo sem identidade e sem uma fé robusta. Por isso que a igreja em nossos dias é uma igreja gelatinosa, inconstante, impulsiva, inconsequente. A igreja de hoje não conhece mais o Deus da Bíblia. Diga: eu preciso conhecer o Deus que a Bíblia me mostra, o Deus que a Bíblia revela. A igreja de hoje não sabe mais orar, não tem esta prática de falar com Deus, não tem relacionamento e, como consequência, não tem intimidade, porque tem intimidade demanda tempo. E se tem uma coisa que nós não queremos entregar para Deus, é o nosso tempo. Nós perdemos o nosso tempo com coisas banais, com coisas sem valor, mas não investimos o nosso tempo para crescer na fé, no conhecimento e na graça. Esta igreja dos nossos dias não é uma igreja que se consagra, que se separa. Quando a Bíblia fala sobre santificação, fala a respeito de se separar. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós não pertencemos ao mundo, nós pertencemos ao nosso Deus. E por isso nós precisamos ter uma vida devotada, uma vida dedicada, uma vida consagrada, uma vida de jejum. Agora, o pior de tudo é que esta igreja dos nossos dias não cultua mais. Vou repetir. O pior de tudo é que a igreja dos nossos dias não cultua mais. Para ser mais incisivo, a igreja dos nossos dias não adora Deus mais. Como é que nós somos igreja? Como é que nós vamos viver igreja se nós não cultuamos e se nós não adoramos? Muitos fazem da igreja apenas o lugar social em nossos dias. E igreja é lugar de quebrantamento, de entrega, de busca.
onde nós vamos ter experiências profundas com o nosso Deus. Para isso, não basta apenas o pastor e a sua liderança buscar a Deus. Nós precisamos, no ano do reino, buscar a Deus como até hoje nós nunca buscamos. Por isso nós orientamos você a pegar o projeto de vida, preencher, para entregar logo mais no dia de hoje. Pastor, eu não preenchi. Não tem problema. Você vai preencher e trazer em outro culto. Mas é importante que você preencha. É importante que você tenha o seu plano de leitura. É importante que você leia apenas 3 capítulos por dia. E no final do ano, você vai terminar lendo a Bíblia toda. Olha só que vitória. Somente 3 capítulos por dia. Você precisa pegar o separador de páginas e ler todos os dias, porque ali nós temos princípios muito importantes que vão te ajudar neste ano de 2025. Porque se você não edificar a sua casa, a sua vida, o seu trabalho, o seu ministério em Deus, em vão você está edificando, em vão você está construindo, vai ruir. Ou você constrói sobre a rocha que é Jesus, e a Bíblia diz que construir sobre a rocha é o ouvir e praticar a palavra de Deus, ou vai construir sua vida mais um ano sobre a areia. Quando as tempestades vierem, a sua casa vai ruir, o seu trabalho, a sua vida. Por isso entenda, igreja, que esta questão espiritual é muito importante para nós. Não é uma opção. Você precisa compreender que se você não estabelecer bases sólidas e profundas, um alicerce sólido e profundo, a sua vida vai continuar sendo essa mesma vida que tanto você reclama, murmura, choraminga e blasfema. É muito importante você compreender que nós estamos aqui para treinar vencedores. E alguns irmãos que não compreendem isso, vivem como derrotados, fracassados, frustrados, decepcionados e desiludidos. O Evangelho, queridos, tem um impacto da perseguição, da injustiça, da ameaça, do ataque. Mas o Senhor é conosco. Nós passamos pelo vale da sombra da morte com uma mensagem de fé e esperança no coração. Porque nós sabemos que o nosso Redentor vive e reina hoje e todo sempre. A palavra fala para não permitirmos que o desânimo tome conta da nossa alma. Que você nesta noite, em nome de Jesus, possa se renovar e se preparar para um novo ano. E entenda, o segredo não está no calendário que vira. O segredo está nas tuas atitudes. O que é que você vai fazer para que este ano seja o melhor ano da sua existência? Diga para quem está do teu lado, o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Para outra pessoa, o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Alguns dizem assim: pastor, eu gostaria de ter vivido na época de Jesus. E eu te digo, talvez você seria o mesmo, sendo este tipo de crente. Talvez num primeiro momento dissesse: Hosana, 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 bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas num segundo momento diria: solta Barrabás e crucifica-o. Que tipo de crente nós somos? Alguns dizem:
Se eu vivesse naquele tempo, tudo seria diferente. Mas duvido muito. O perfil do crente de hoje está muito deteriorado. Antes, quando a gente falava que era crente, que era evangélico, que era cristão, existia respeito, existia credibilidade. Hoje, quando nós falamos, muitas vezes, é sinônimo de chacota, de piada, de risadas. Nós precisamos reconquistar a dignidade do reino novamente, para vivermos a bênção, para desfrutarmos de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Uma das marcas do crente do passado é que eles amavam a Deus. Tem gente que fala que ama, mas não ama, gosta. Quando ele diz assim, eu adoro macarrão, o que ele quer dizer? Que gosta muito. Ele diz, eu adoro pizza, o que ele quer dizer? Eu gosto muito. Quando ele diz, eu adoro lasanha, o que ele quer dizer? Eu gosto muito. Então quando ele diz, eu amo a Deus, você mede pelo nível de entrega e de sacrifício. Quando nós somos abalizados neste critério, nós somos reprovados, porque não queremos ser testados. A Bíblia fala em Tiago, que Deus testa para o bem, enquanto o diabo tenta para o mal. Quando Deus nos testa, é porque Ele quer nos promover. E você precisa aprender a passar pelos testes de Deus, porque Deus testa, Deus prova e depois aprova. Amém? Então olha para esta situação que você está passando e diga, é apenas um teste, é apenas uma prova, não é eterna, é passageira. Eu enxergo no meio desta crise a minha promoção em nome de Jesus. Quando a gente diz eu amo a Deus, a maior parte das vezes é mentira, porque apenas você gosta de Deus. E quando a gente gosta, a gente não faz sacrifícios, a gente não faz renúncia. Tanto faz como tanto fez. Qualquer paixão me diverte. Qualquer lugar é melhor do que aqui. Davi dizia, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou eternamente, por toda a minha vida. Ele amava a Deus, e quem ama a Deus, ama o reino de Deus. Mas muitos em nossos dias têm trocado a Deus por qualquer coisa, trocado o reino por qualquer coisa. Então uma das marcas do crente do passado era que eles amavam a Deus de verdade. Diga, Deus, me ensina pelo teu Espírito a te amar de verdade. Todos tinham uma Bíblia e carregavam sua Bíblia para a igreja. Era música para os ouvidos, o som das páginas sendo viradas na hora da pregação. Algo que a nossa geração não vai ver mais. Hoje nós temos a Bíblia digital, a Bíblia na internet, e você usa o mesmo celular, onde vê a Bíblia para acessar pornografia, para acessar sites indevidos. É no mesmo lugar. Não falam nos cultos, não faltavam nos cultos, não faltavam nos cultos com a família. A família se reunia e juntas
ia para a igreja. Se você tem vindo com a sua família, é um privilégio de poucos. Glorifica a Deus, porque é maravilhoso buscar ao Senhor com toda a nossa família e dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Servir a Deus naquela época era um privilégio. Hoje, poucos encaram assim. Muitos não querem mais servir a Deus e servir o ministério que faz parte, servir os irmãos. Eu estava hoje ali no nosso hall de entrada e que alegria, eu me lembrei quando eu era recepcionista dos cultos, quando eu recebi os irmãos com tanta alegria, porque é uma vitória o irmão que vence e bota o pé na entrada da igreja. Vocês não sabem o que eles passaram para poder chegar até aqui, o quanto a semana foi difícil, o diabo fez de tudo para complicar, roubar a fé, esfriar espiritualmente, mas vieram. Então nós recebemos com alegria, recebemos com abraço, recebemos com um beijo, damos as boas-vindas, porque o Senhor se alegra com você. E nós precisamos orar e interceder por aqueles que não conseguiram chegar. Muitas vezes você acha que está tão fraco, mas mesmo fraco, você conseguiu vencer e chegar até aqui, porque é aqui que o Senhor renova as tuas baterias espirituais. É aqui que antes do Senhor te colocar de pé, Ele te coloca de joelho. É aqui que o Senhor te entrega uma palavra de vida, de esperança e de fé no teu coração. Eu estava ali junto com os irmãos, alguns fazendo o cadastro, até por conta de um problema técnico que tivemos. Que alegria é recebermos pessoas novas no nosso convívio. Que alegria quando a gente vê que a nossa família está aumentando, e que você já é de Jesus, e que você já é uma bênção. Que prazer! Por isso que Davi também dizia a respeito da alegria de estar na casa de Deus. Amados, quando você chegar aqui, declara: venci, sou abençoado, o Senhor foi comigo. Há pouco eu estava falando com a Patrícia, que sofreu uma pequena cirurgia, cheia de dor, se arrastando, e ela disse: cheguei, vim. A mãe da Mari, que teve um AVC, se arrastando, cheguei, consegui, vim. Nós que estamos com saúde, nós que estamos perfeitos, muitas vezes não queremos vir. Mas os maiores milagres na Bíblia, nós vemos que as pessoas receberam quando foram procurar Jesus, se arrastando, tateando, apalpando, se encostando. Deus tem um milagre para você. Vou repetir: Deus tem um milagre para você. Diga: eu recebo. Diga: Deus, eu preciso deste milagre. Eu tomo posse deste milagre para a minha vida, nesta noite, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus pelos irmãos da mídia, da transmissão, do som, da iluminação, do telão, daqueles que ficam na recepção, estacionamento, ministério infantil, aqueles que servem no templo. Amados, que privilégio é servir ao Senhor. Se você não serve, diga: eu quero servir. Você precisa ter esta alegria no coração, de fazer alguma coisa para Deus, de fazer alguma coisa para o seu irmão. Se tem uma coisa que o crente precisa desenvolver, é este espírito de servo.
Não importa onde eu esteja, se eu estiver num bebedouro, alguém chegar para tomar água, eu coloco a água e digo: toma, é para você. A pessoa fica sem entender nada, porque hoje em dia as coisas não são mais assim. Muitas vezes eu digo: sou teu servo. E eu me lembro de um irmão que fazia sempre isso na empresa que trabalhava: sou teu servo. E entregava lá um copo de água para um colega de trabalho. Um dia ele precisava de um dinheiro para inteirar para o financiamento da sua casa, e não tinha para quem pedir, pelo menos não vinha nem o nome na cabeça. Aí esse amigo dele disse: você me parece preocupado, o que é que você tem? Ele disse: eu preciso de um dinheiro para completar o financiamento da minha casa. A pessoa que ele sempre dava um copo de água e dizia: sou teu servo, agora ele disse: agora sou eu que posso te dizer: sou teu servo, porque eu vou te emprestar esse dinheiro. Tira o cafezinho, dá para a pessoa, serve a pessoa, mostra que você é diferente, elas vão ver Jesus em você. Amados, teve um dia que eu fiquei meia hora esperando na praça para estacionar meu carro, num dia de sábado de manhã. De repente o carro saiu, veio um mais habilidoso que eu, já deu ré e colocou na vaga. Amados, eu desci, bati no vidro dele e falei: tudo bem? Ele falou: tudo. Eu falei: eu estou aqui esperando essa vaga faz 2 horas, e você entrou na minha frente e tomou minha vaga, mas eu dou essa vaga para você, sou teu servo em nome de Jesus. Ele falou: você é crente? É. Eu falei: sou. Ele falou: eu também sou. Preste atenção, tem crentes e crentes, tem evangélicos e evangélicos, tem cristãos e cristãos. Você precisa ser diferente. A minha vontade era de xingar, era de brigar, era de catar ele pelo colarinho, mas não ia dar muito certo. Uma vez eu deixei o meu carro sem saber, um pouco a mais do tempo no estacionamento. Fechava às 5 da tarde. Eu cheguei às 5h15. Só tinha meu carro lá. E o cara estava bufando, soltando fogo pelas ventas. E ele disse: você pensa que eu sou palhaço? Eu disse: não entendi. Aqui fecha às 5 horas. E faz 15 minutos que eu estou aqui te esperando. Eu falei: ô meu querido, me desculpe, quanto é que deu? Ele disse: R$8, não me lembro o valor ao certo, R$8. Eu disse: toma, 8 é do estacionamento, 50 é uma caixinha para você, pelos seus 15 minutos. Ele falou: se quiser deixar até às 7. Amados, você precisa aprender a pisar na cabeça do maligno e esmagar. Porque quando a gente faz o que a nossa carne quer, tirar satisfação, brigar, ofender, falar coisas que não devemos, as pessoas não vão ver Jesus em nós. Toda vez que eu parava o carro lá, o camarada me recebia com um sorriso e dizia assim: se passar das 5 não tem problema. Eu falei: fica tranquilo, porque não vai passar. Uma vez saímos do culto tarde que eu digo, a gente tem que esperar os irmãos irem embora, fechar a igreja, conferir tudo. E geralmente o pastor é um dos últimos que sai. Aí fomos numa pizzaria. Chegamos lá na pizzaria, o garçom disse: é hora de chegar. A gente já estava saindo para ir para o posto de monta. Eu digo: não seja por isso, nós vamos embora, vamos procurar um outro lugar para ir.
Aí, a gente saiu daquele lugar. E no outro dia, ele mesmo veio nos servir. Aí deixei uma nota debaixo do prato. Não falei nada. Agora, cada vez que a gente vai lá, ele estende tapete vermelho. Amados, aprenda a transformar a maldição em bênção. Porque transformar pão em pedra a gente já sabe. Transformar vinho em água a gente já sabe. Mas a gente precisa aprender a transformar a bênção, maldição em bênção. Quando você for provado, testado, você diz assim: eu vou mostrar que eu sou crente de verdade, que eu sou filho de Deus. E sabe o que vai acontecer? Você vai ser promovido pelo Senhor. Em nome de Jesus. Qual a diferença dos crentes de antigamente? Eles ofertavam do seu melhor. Não tinha uma palavra específica no culto para o povo dizimar. Existia temor na igreja e tinha um prazer em contribuir. Não perdiam vigílias. Não perdiam as vigílias. Passavam madrugadas na presença de Deus. Subiam e desciam montes. Falavam de Jesus para todo mundo, em todo lugar. Hoje parece que o crente é agente secreto de Deus. Alguém pergunta: você é crente? Ele faz igual Pedro: não, não sou. Ele nega Jesus. Aí a pessoa encontra ele na igreja e vê que ele está servindo, que ele é diácono. Por isso que a Bíblia diz: resistir aos diáconos e ele fugirá de vós. Na verdade não é assim o versículo, é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aí eu fiz um trocadilho, então me ajuda, tá? Agora eu vou falar de novo, vocês vão rir, tá? Por isso que a Bíblia diz: resistir aos diáconos e ele fugirá de vós. Que falsidade. Era um tempo sem tecnologia, sem muito acesso à informação, de poucos recursos. E foi através do poder de Deus que fomos alcançados nesta geração. Andavam quilômetros a pé, sem reclamar. Chegavam com bolhas no pé na igreja. As irmãs pegavam um chinelo e iam de chinelo até a igreja. Na porta colocavam a sandália, o sapato. Andavam quilômetros a pé depois de um dia pesado de trabalho. Pegavam 2 ou 3 conduções, trem, metrô. Tem gente que mora do lado da igreja, se tropeçar que é aqui dentro e não vem. Nem todo mundo tinha carro. E o prazer do crente era de buscar Deus, principalmente nos finais de semana. Às vezes, a gente no culto apresenta o irmão 2, 3, 4 vezes, porque é o número de vezes que ele aparece no ano. De 4 em 4 meses ele vem num culto, de 3 em 3 meses ele vem num culto. Ainda mais eu que sou bom fisionomista, eu apresento várias vezes. Só a graça. Pagar mico é comigo mesmo. Teve um dia na igreja que eu estava todo festivo, porque lá tinha umas 4 irmãs grávidas. Aí quando eu olhei para uma e disse: você também? Ela falou: não, pastor, é gordura mesmo. Eu falei: que vergonha. Quem fala muito dá bom dia para cavalo, é ou não é? É só a graça.
Algo espiritual aconteceu que foi mudando a cultura da igreja. Eu vou repetir. Algo espiritual aconteceu que foi mudando a cultura da igreja. E a pergunta que eu te faço: essa igreja dos nossos dias agrada a Deus? Vou melhorar a pergunta: será que você, com o seu testemunho, você agrada a Deus? Você acha que Deus se agrada com o seu culto, com o seu testemunho, com a sua vida? E tem muito crente que não se importa mais com isso. Algo espiritual aconteceu que foi mudando a cultura da igreja, foi mudando a mente, foi mudando o coração, e a gente não percebeu, a gente não se deu conta. Cremos que esta degradação da fé faz parte dos últimos dias da igreja na terra. Vou repetir, é bíblico, é profético. Nós cremos que esta degradação da fé faz parte dos últimos dias da igreja na terra. E a pergunta é: você vai subir ou você vai ficar? Se você continuar com este testemunho, você vai subir ou você vai ficar? O anticristo não se manifestou ainda, mas o espírito do anticristo já está agindo entre nós, roubando e apostatando muitos da fé cristã, fazendo prosélitos, esfriando espiritualmente a igreja, atacando os púlpitos e a liderança, promovendo escárnio e escândalo, derrubando generais que antigamente tinham voz em nossa nação. Quando não, a mensagem não é mais pura, ela é contaminada pelas interpretações humanas, mundanas e diabólicas. Há pastores no púlpito que dizem que a Bíblia precisa ser atualizada. Hoje, aquilo que era doutrina no passado, não é mais doutrina em nossos dias. A igreja não é mais uma igreja de porta estreita, é uma igreja de porta larga, onde qualquer um pode entrar. Quando a Bíblia diz: vinde como estais, não significa que você, depois de um encontro real com Jesus, vai continuar do mesmo jeito. Foi o que eu já disse hoje. A igreja precisa ter mudança e transformação. Do mesmo jeito que os filhos mandam nos pais hoje. Eu não sei se você sabe, hoje os pais não mandam mais nos filhos. São os filhos que mandam nos pais. O primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a face da terra. Mas não, hoje são os pais que honram os filhos. E tudo aquilo que os filhos falam é lei. Os filhos são reis na casa. Tem mãe e tem pai que nos procura e diz: pastor, meu filho, a minha filha tem algum problema. Eu digo: não são eles que têm problema. O problema está em vocês. Está aqui minha mãezinha ali. Ela dizia: cipó se coxa enquanto é novo, depois de velho quebra, arrebenta. Teve uma criança, eu acho que devia ter uns 3 aninhos de idade, fez uma malinha, colocou nas costas e disse para o pai e para a mãe: estou indo embora, não gosto mais de vocês, não quero ficar mais nessa casa. Com 3 aninhos de idade. Só graça. Aí o crente chega na igreja com essa cultura deformada,
porque hoje é o crente que manda na igreja. Uma vez eu chamei um casal muito querido da nossa igreja para conversar comigo no gabinete. Aí eu disse: eu amo tanto vocês, que gostaria de pedir para que vocês fossem para uma outra igreja e para um outro ministério. Eles me disseram: eu não entendi, pastor. Amados, era um dos nossos maiores dizimistas. Ele chegava e dizia: não gostei de quem está no estacionamento, não me recebeu bem, não gostei da recepção hoje, troca o casal. Eu não gostei do louvor, eu não gostei das músicas. Quem é que está fazendo esta relação? Eu não gostei da pregação, eu não gostei da palavra. Tudo que o senhor falou, eu acho que foi para mim. Eu falei: irmão, é melhor você ir para uma outra igreja, é melhor você ir para um outro ministério. Irmãos, eu não podia me vender porque ele era um bom dizimista, porque o valor que ele dizimava e ofertava abençoava muito a igreja. Mas ele chegou aqui, ele queria mandar na igreja, ele queria mandar na escala do estacionamento, da recepção, na playlist do louvor, na pregação. Amados, não é assim que a coisa funciona. O pastor e a sua equipe, a liderança, tem orado, jejuado e buscado a Deus para que Deus nos dê uma direção para administrar a igreja. E não é deste jeito. Algumas pessoas são impositivas. Você pode sugerir, você pode nos ajudar a melhorar, mas a partir do momento que a pessoa, por conta do seu poder aquisitivo, ela já se sente o último pacote recheado, a última bolacha do pacote é outra coisa, a última Coca-Cola gelada do deserto já é outra coisa. Amados, nós precisamos ser firmes na liderança em nossos dias. Eu não sei se você sabe, tem irmãos que quando a gente corrige, entre abandonar o pecado e sair da igreja, ele prefere sair da igreja. E ele sai da igreja e você não sabe por que ele saiu da igreja, e você fala mal do pastor, fala mal da sua equipe, da equipe pastoral, e fala mal da liderança. Nós, por uma questão ética, não queremos queimar o filme de ninguém, não queremos subir no altar e falar da vida de ninguém. Mas a coisa está séria em nossos dias. Para você ter uma ideia, quando vem um adolescente e reclama dos pais, você acha que nós ficamos a favor dos adolescentes e contra os pais? Já fomos adolescentes. Os pais são autoridades sobre os filhos, gostem ou não. Tinha um monte de coisa, um monte de imposição, um monte de limites que a minha mãe e meu pai estabeleciam. Eu não entendia naquela época, hoje eu entendo, e agradeço a Deus pelo corretivo. Agora que é a nossa época de corrigir, a gente não pode dar uma chinelada, não pode dar uma vara de marmelo, não pode dar uma palmada, não pode chamar atenção. Olha que injustiça, na nossa época podia, não é? A gente sofria aquele esculacho, e tudo bem. Tinha eu 15 anos de idade, estudava no Casper Libero, abri um circo perto da escola, fui lá, fiz amizade com o Omar, trapezista, fã do Elvis. Ele estava lá com o carro dele ouvindo Elvis, levei de presente uma fita cassete para ele.
Ele falou: olha, você entra e sai do circo a hora que você quiser, de grátis. Aí chamei uma amiga minha para ir junto, chamado Wanda. Vamos no circo. Sou amigo do trapezista, do Omar o Grande. Cheguei lá, ele me deu um jaleco azul para colocar e uma bandeja de churros para vender. E ele falou: é só dizer, olha os churros. E eu chegava nos meus colegas do Casper Libro e dizia: olha os churros. Resultado, vendi quase nada. Naquele dia choveu, tomei chuva. Só que eu não tinha dito nada para minha mãe que ia no circo, 15 anos de idade. Eu pensei que ia ganhar um dinheirinho, pensei que ia chegar para ela e falar: mãe, ganhei um dinheirinho, ela ia ficar feliz. 10:30 da noite ela já estava me esperando. Onde você estava? Eu dizia: no circo. Pediu para quem? Eu falei: para ninguém. Com 15 anos a gente acha que já pode. Naquela época eu usava aquela calça US Top, rancheira. Era uma lona, amados. Ela falou: tira a calça para apanhar. E ela pegou a cinta. 15 anos de idade. Bunda pelada. Molhado. Com frio. Arrepiado. Foi uma unção, amados, que eu nunca mais esqueci. Todo lugar que eu ia, dizer: mamãe, estou indo para lá, mamãe, estou indo para cá, mamãe, volto logo. A coisa é séria. A senhora lembra disso, dona Iracema? Porque quem bate esquece, né? Quem apanha sempre lembra. Eu louvo a Deus, amados, por cada corretivo. A criança precisa saber quem manda em casa. E eu digo para a igreja tem pastor. Amém? Glória a Deus. Hoje as coisas são diferentes. O crente traz a moda de fora para dentro, as tendências de fora para dentro, os costumes de fora para dentro, as tradições de fora para dentro, as culturas de fora para dentro. E se a gente deixar, bagunça o coreto. Como o crente se veste, como ele fala, como se comporta, como se relaciona, como vive em sociedade, como trabalha e como pratica a sua fé. Hoje, os tempos são outros. Querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Querem o que é da terra, mas não querem o que é do céu. Vivem entorpecidos por tudo aquilo que Satanás ofereceu para Jesus no deserto, e ele recusou, como está lá em Marcos 4 e Lucas 4. Eliseu não quis os presentes de Naamã. Geazi, seu moço, se corrompeu e pediu o que podia carregar, e ele herdou a lepra de Naamã. Muitos perecerão por causa da cobiça do seu coração em nossos dias. E a palavra diz: me buscam da boca para fora, mas o coração está longe de mim. Os crentes de hoje são vazios, não falam mais de Deus em suas rodas, não testemunham mais. Quer ver a obra de Deus crescendo? Começa a falar de Jesus, começa a pregar Jesus, começa a testemunhar, e você vai ver que muitas pessoas vão querer o Jesus que você serve. A verdade é que a igreja de hoje não ora mais como deveria, prefere comer e beber do que jejuar. Querem a comunhão dos homens, mas não querem a comunhão com Deus. Não leem e nem estudam mais as Escrituras. A igreja de hoje não tem mais experiências com Deus e com o Espírito Santo. A grande maioria não ora nem no Espírito Santo mais.
Eu me lembro que quando eu me converti, a gente trazia aquele desejo de ser batizado no Espírito Santo. Até o dia do batismo com fogo, até o dia de falar em línguas, até o dia de ser cheio do Espírito Santo. A igreja dos nossos dias não tem mais autoridade espiritual. E qualquer coisa é muito mais interessante do que o nosso culto a Deus. Vamos ficar em pé por um instante. Eu gostaria que você repetisse comigo: Pai, me perdoa, porque trago no meu coração algumas coisas de que eu me arrependo diante de Ti. Não quero me contaminar com a cultura desta geração. Reaviva, Senhor, a Tua obra em mim. Muda a minha mente, muda o meu espírito, transforma a minha vida. Me perdoa pela minha carnalidade, mundanismo e pecado. Eu quero Te servir, Deus, como até hoje eu nunca Te servi. Recebe o meu culto e me leva, Senhor, a ser mais espiritual. Eu quero Te agradar e quero andar na Tua presença. Eu Te louvo e Te agradeço, porque estou aqui neste dia de ceia. Me renova em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Nós vamos cear agora, e gostaria que você pudesse separar, ou melhor, se preparar para esse momento de graça. Salvar, um pacto para selar, silêncio no céu, resgate, salvação, encheu seu coração e ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que Ele fez foi obedecer um plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a Sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o Seu sangue me libertou. Pai, nós preparamos o nosso coração agora para este momento. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, iniquidades e transgressões. Que o sangue de Jesus possa nos banhar, nos limpar e nos purificar. Em santidade, queremos entrar na Tua presença
para poder cear contigo e receber através deste momento a cura, a libertação, a restituição, a remissão, o perdão, a restauração. Que a tua graça, Senhor, se faça presente em nosso meio, através deste momento da ceia. Abençoamos, Senhor, este alimento, o pão ázimo sem fermento e o vinho. Abençoamos os elementos. Que a tua bênção, Senhor, seja sobre a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa igreja, em nome de Jesus. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Para quem não sabe abrir, quando você vira assim e segura, o pão já fica na bandejinha, fica mais fácil de você pegar, evita cair, pode comer do pão. Semelhantemente, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Beba do cálice e em seguida diga uma palavra de amor e adoração ao Senhor. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. O seu nome é Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Hoje a gente não deixou as luzes acesas, é bom por conta da filmagem, e nos ajuda mais, tá bom? A de trás pode deixar ligada também, quando estiver ministrando, e pode deixar as da frente também. Amados, esse momento é um momento muito importante, onde você vai trazer e depositar sobre o altar o seu projeto de vida. Amém? Eu gostaria de chamar os nossos pastores aqui na frente, por favor. Pastores e pastoras. Não entrega ainda os envelopes da oferta. Agora nós vamos ter outro momento. Fiquem aqui os pastores, as pastoras.
Pode subir, gente. Sobe. Isso. Pode ser. Tem espaço aqui, pastores. Dá um cantinho aí. Quer descer um a mais? Aí a gente vai mais para o cantinho, vai mais para o cantinho, vai mais isso, vai mais para o cantinho, isso. Aí você fica comigo aqui. O Everaldo está no estacionamento? Tá bom. Nós vamos orar agora, amados, pelo projeto de vida. Eu gostaria que vocês pudessem, neste momento, entender a seriedade que é entregar para Deus, depositar sobre este altar o seu projeto de vida. Se você ainda não pegou, eu gostaria de recomendar que você pegue, que você preencha, e que você no próximo culto de domingo traga e coloque na urna que vai estar sobre o altar, porque nós vamos orar pelos pedidos o ano todo, em nome de Jesus. E nós vamos compartilhar com vocês os testemunhos do ano de 2024. Quantas coisas lindas Deus fez. E muitas delas, Deus começou em 2024. E nós cremos que Ele é fiel para completar aquilo que começou. Eu gostaria de orar com os nossos pastores, pelo projeto de vida de vocês. Gostaria de pedir para que o irmão Daniel pudesse iniciar essa oração. Pai, em nome de Jesus, nesse momento estamos aqui, ó Pai, para regar a cada projeto de vida que trouxeram essa noite. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem o melhor para o teu povo aqui na terra, e que cada sonho, que cada projeto de família, que cada projeto que foi colocado ali, ó Pai, possa ser realizado. Em nome de Jesus, ó Pai, nós profetizamos que cada sonho de cada irmão que aqui está vai ser realizado nesse ano de 2025. E nós cremos que o Senhor é por nós. Nada e ninguém será contra nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, amado Pai, apresentamos o projeto de vida de cada um dos nossos irmãos, aqueles que trouxeram hoje, aqueles que ainda vão fazer o projeto. Meu Deus, que o coração do Senhor esteja voltado para a vida dessas pessoas que estão confiando neste propósito. Que esse ano de 2025 seja um ano do reino, a qual o Senhor, meu Pai, venha reinar na vida dessas pessoas, e que esse projeto se torne realidade, meu Pai. Durante todo este ano, vamos estar buscando a Ti, profetizando sobre cada um desses projetos, que esses sonhos, desejos se realizem em todas as áreas que essas pessoas confiaram, em cada palavra, em cada letra escrita nesse projeto, meu Pai, e que não seja só o nosso projeto, mas o projeto do Senhor, sobre a vida desta igreja, sobre cada membro, cada família, meu Pai, que se levanta confiante em fazer a vontade do Senhor durante este ano, em o nome de Jesus, amém e graças a Deus. Pai, colocamos diante de Ti, Senhor, cada projeto de vida nessa noite. Nós cremos, Pai, que o Senhor tem nos dado uma ordem de colocarmos no papel, Senhor, aquilo que está no nosso coração. Em nome de Jesus, nós queremos profetizar, Senhor, o ano do reino de Deus, um ano de transformação, a começar, Senhor, de cada pedido, de cada ordenança que o Senhor já colocou dentro de nós para esse novo ano. Que em nome de Jesus, nós cremos, Pai, que tanto financeiramente, quanto familiar, quanto, Senhor, com relação à saúde, aos sonhos, às metas sentimentais, o Senhor conhece, e o Senhor nos diz nessa noite para que nós possamos sonhar mesmo. E nós nessa noite queremos unir a nossa fé, e como pastores deste ministério queremos profetizar, Senhor, este novo tempo de abundância, de alegria, de renovação sobre a vida dos teus filhos, Pai. Será o melhor ano de suas vidas, e é isso que nós profetizamos e declaramos nessa noite, em nome de Jesus. Te exaltamos, Rei dos Reis. Nós declaramos que o Teu reino é chegado no meio de nós. Como profetas nessa casa, a quem o Senhor mesmo levantou,
Nós estamos aqui unindo a nossa fé. Tudo aquilo que já foi orado e falado aqui diante do Senhor. Nós cremos que é liberado dos céus agora uma unção que quebra o jugo. Nós cremos que os céus estão abertos. E o nosso clamor e a nossa oração está chegando diante de Ti. Toda a petição que foi colocada neste papel está agora diante do trono da Tua graça. Pai, em nome de Jesus, o desejo do coração da Tua igreja, o desejo do coração dos Teus filhos, nós cremos numa liberação. O reino de Deus chegou no nosso meio. E a salvação para a família, a saúde divina, a cura, a restauração para o matrimônio, a restauração, Pai, neste lar. Alcança agora o perdido, o necessitado, aquilo que está em cada papel, em cada coração, em cada mente. Pai, em nome de Jesus, nós cremos em um ano de vitória. Nós cremos que os Teus anjos já foram liberados e vão cumprir as Tuas ordens em nosso favor. Nós cremos em um ano, ó Pai, em que veremos a Tua palavra em operação e o agitar das águas. E nós, enquanto igreja, Senhor, nós estamos prontos para mergulhar em águas mais profundas. Nós estamos prontos, Senhor, para dizer sim ao Teu reino, para pregoar o tempo aceitável do Senhor, Pai, para crescer espiritualmente, para ler a Tua palavra, para nos dedicar, e para que, buscando ao Senhor em primeiro lugar, tudo que necessitamos seja liberado, Pai. Nós colocamos diante de Ti esse pedido, esse projeto, em nome de Jesus. Como pastores deste ministério, como voz profética deste lugar, eu gostaria que vocês estendessem a mão em direção ao povo e dissessem comigo: em nome de Jesus, nós abençoamos as suas vidas e cada pedido que foi colocado neste papel, na direção do Espírito Santo. Que a Tua graça e que o Teu poder se manifeste no ano do reino, em 2025, em nosso meio. Nós vamos testemunhar grandes bênçãos, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Obrigado, pastores. Vocês podem, enquanto vamos cantar esta canção, nós vamos depositar ali.
Queridos, nós vamos entregar agora a nossa oferta ao Senhor. Calma, calma, espera um pouquinho só. Nós vamos entregar agora a nossa oferta ao Senhor. E é muito importante que você compreenda que este momento no nosso culto também é um momento de adoração. Diz a Bíblia que os 3 sábios, ou os 3 reis magos, quando foram até Jesus, levaram presentes e o adoraram. Se você tem no teu coração a intenção de honrar a Deus através do seu dízimo, da sua oferta e da sua semente, o Senhor vai te abençoar com saúde, com alegria, com paz, com proteção, guarda, livramento. Ele vai te abençoar nos teus projetos, nos teus caminhos. Ele vai te abençoar no seu dia. Ele vai ser Deus na sua vida. Nós aqui não fazemos barganha com Deus. Nós não vendemos bênção. O púlpito não é um balcão de negócios. A Bíblia não é um produto. E a igreja não é público consumidor. O que nós fazemos aqui é porque nós amamos a Deus. E nós sabemos que quando nós plantamos, haverá uma colheita, porque isso é bíblico, porque isto é uma lei espiritual. E eu creio que Deus tem algo para a tua vida, a partir do momento que você compreende. Este é a nossa primeira ceia do ano, e na ceia nós trazemos uma oferta especial e depositamos no altar. E pode ter certeza que esta oferta, ela vai abrir caminhos na sua vida. Esta oferta, ela vai liberar aquilo que está preso, retido. E eu creio que Deus tem, neste ano de 2025, que é o ano do reino para nós, grandes coisas. A Bíblia diz assim: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você colocar o altar do teu coração em ordem, e se você amar o Senhor, a ponto de você ser um dizimista fiel, um ofertante fiel, uma pessoa que cuida da sua casa, Ele vai cuidar de você, da sua casa, do seu trabalho, dos seus projetos, em nome de Jesus. Nesse momento, com muito temor, nós vamos separar o nosso melhor. Agora sim, vocês podem distribuir os envelopes para quem pedir o envelope. Se você quiser o envelope, é só levantar a mão. Aqui na frente nós temos pessoas com as mãos levantadas. É sempre bom as pessoas virem, os colaboradores, da frente para trás. Assim vocês conseguem observar quem estão com as mãos levantadas. O Pix já está em tela. Nossa recomendação é, se possível, que você faça pelo Pix, por conta da taxa do cartão. Mas, se não for possível, pode fazer com liberdade no cartão mesmo. Você pode pegar um envelope, colocar o seu valor, e em nome de Jesus, o Senhor vai se mover poderosamente em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Separe o teu melhor, entregue para o Senhor. Força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá, quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá.
ficar em pé. Queridos, o meu microfone aumenta um pouquinho, por favor. No mês de janeiro, nós temos aqueles irmãos muito espirituais que me procuram e dizem assim: pastor, gastei muito neste final de ano, vou voltar a dizimar em abril, maio, junho. Eu falei: não tem problema, eu digo lá na imobiliária. E eu sei que é final de ano, janeiro entra, e tem muitas contas para acertar, mas coloca no topo da tua lista sempre o Senhor, porque Ele vai te honrar, Ele vai prover, Ele vai cuidar. Então, se você ia fazer uma determinada coisa, faça mais. O mês de janeiro é um mês que a gente pode dar um passo de fé e fazer a mais. Por quê? Porque a gente precisa que o Senhor possa prover algo a mais, para que a gente possa saldar os nossos compromissos. Diga: Deus é fiel com aquele que é fiel. Amém? E eu creio que Deus tem um milagre para nós. Ele sempre cuidou. Faz 10 anos que nós estamos aqui, Ele vai continuar cuidando. Então, se você não entregou a tua oferta hoje, entregue até quarta-feira, porque quarta-feira é dia 15, é o dia de nós pagarmos o nosso aluguel. Tá bom? E olha para quem está do seu lado e diga assim: é só 22 mil reais. Amém? Imagina que você tem um compromisso desses. É isso mesmo, é 22 mil? 22 mil e... Ah tá, 22, arredondando 22, 900 e qualquer coisa, então dá 22 mil, amém? Vão orar por mim? E não deixe de enviar a sua oferta, o seu Pix. Se quiser trazer na administração, pode trazer. Até quarta-feira, às 17h30, estaremos pagando o nosso aluguel em nome de Jesus. Agora, se fosse só isso, estava bom, né? Mas até dia 15 a gente precisa de 30. Diga aí, para Deus é pouco. Diga: Ele é dono de todo ouro e de toda prata. Diga para o teu irmão: Deus vai te abençoar tanto, que você vai ser um grande dizimista, coluna forte neste lugar, em nome de Jesus. Estenda as mãos para cá. Pai, nós abençoamos cada dizimista e cada ofertante. Abençoamos cada irmão que tem cuidado da sua casa, que tem colocado sobre este altar a sua oferta de amor, a sua oferta alçada, a sua oferta especial. E eu creio, Senhor, que esta oferta vai alcançar a vida deste irmão e desta irmã, e que eles vão viver o teu favor no ano de 2025, que é o ano do reino. Eu creio que grandes coisas acontecerão. Abençoe, Senhor, cada trabalhador. Abençoe aquele que te oferece uma semente de amor, que é representada pelos calos nas mãos, pelo suor do rosto e pelo corpo cansado. Olha para os empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, profissionais liberais. Libera em 2025, Senhor, a tua bênção sobre a vida do teu povo. Diga: eu recebo, em nome de Jesus. Mais uma vez, eu recebo. Esse ano vai ser um ano de crescimento para você. O diabo está dizendo que você vai encerrar as suas atividades. Ele é um mentiroso. Ele está dizendo que você vai falir. Ele é um mentiroso. Ele está te dizendo que você vai passar dificuldades. Ele é um mentiroso. Ele está dizendo que você não vai ter a provisão diária. Ele é mentiroso. O teu Deus é verdadeiro. Confia no teu Deus. Ele cuida, Ele supre e Ele abençoa a sua vida, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, a todos que estão aqui, aqueles que não puderam dizimar e ofertar hoje. Abençoa
em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, eu quero fazer uma oração especial só antes de ir embora. Pode conservar aqui mesmo, não precisa me acompanhar com a câmera. Eu quero orar pela Patrícia. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo esta malignidade, esta ferida aberta que não quer fechar, que não quer secar, que não quer cicatrizar. Tu tens poder, Pai, de operar um milagre. Não permita que nenhum dos seus dedos sejam amputados mais. Não permita, Senhor. Cuida dela. Em nome de Jesus, nós ministramos um milagre sobre esta diabetes. Opera um milagre na vida da tua filha. Cura, sara e liberta. Nós como igreja oramos e cremos no teu milagre. Em nome de Jesus, e diga comigo amém. Pai, nós oramos por cada pessoa que está doentada, que está enferma, que está precisando de um milagre. Por cada pessoa que tem o seu problema pessoal, que vai ter que enfrentar algo nesta semana, que não sabe como vai ser lá no trabalho, que está esperando uma resposta, é uma causa da justiça, uma demanda na justiça. Senhor, cuida desta pessoa. Em nome de Jesus, colocamos cada situação diante de Ti, profetizamos um milagre. Que a semana do Teu povo seja uma semana de vitória, de conquista, de restituição e de grandes bênçãos. O povo de Deus é abençoado. Vão para casa e se preparem não para uma semana de derrota, de fracasso, de tristeza, mas de vitória, de conquista, de restituição e de grandes bênçãos em nome de Jesus. Não sai daqui sem dar um abraço no teu irmão, um abraço na tua irmã. Vão na paz, em nome de Jesus.